Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o conjunto dos números inteiros. Antes de estudar o conjunto dos números inteiros, vamos rever um pouquinho mais de números naturais. Vocês sabem que o conjunto dos números naturais é representado pelo símbolo N maiúsculo. Quando digitamos esse símbolo, sempre vamos colocá-lo em negrito ou com haste dupla. O conjunto dos números naturais é constituído pelo zero e por infinitos números positivos. Esses números positivos, eles podem ser representados sem o sinal de mais. Mais 1 é a mesma coisa que 1, mais 2 é a mesma coisa que 2. Quando retiramos o zero do conjunto dos números naturais, criamos um novo conjunto chamado de conjunto dos números naturais não nulos, que é representado pelo símbolo N asterisco, onde o asterisco indica a ausência do zero. Então, vai fazer parte desse conjunto somente quem for positivo. Então, o conjunto N asterisco é um subconjunto de N, é um conjunto que foi criado a partir de uma pequena modificação no conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, como vocês sabem, eles são utilizados nos processos de contagem. Como, por exemplo, quantos anos a Ana tem? Pedro possui quantas figurinhas? Em continhas básicas, como eu tenho R$8. Se eu gastar R$3, vou ficar com saldo positivo de R$5. 5 representa um número natural. Logo, eu posso dizer que 5 pertence aos naturais. Os símbolos pertence e não pertence são usados quando a gente compara elemento e conjunto. Quando eu tenho 3 menos 3, vai dar o quê? 0. 0 pertence aos naturais. Já quando a gente tem a operação 3 menos 8, vai dar o quê? Menos 5. Eu tenho R$3, gasto R$8, estou gastando mais do que eu possuo. Então, eu vou ficar com saldo negativo. Então, eu tenho menos 5, não pertence aos naturais. Por quê? Não existe número negativo no conjunto dos números naturais, sendo necessária a criação de um novo conjunto numérico. Então, para cada número, vai ser criado um número positivo e um número negativo. 2, foi criado o número mais 2 e menos 2, 5, o número mais 5 e menos 5. Os números mais 2 e mais 5 são considerados números inteiros positivos. Os números menos 2 e menos 5 são considerados números inteiros negativos. Então, esses números negativos, eles vão fazer parte de um novo conjunto numérico chamado conjunto dos números inteiros, representado pelo símbolo Z. Esse Z pode estar em negrito ou pode estar com a haste dupla. Então, aqui, inicialmente, eu tenho uma semirreta, onde ela começa do zero e vai, né, no sentido da direita, aumentando. 0, 1, 2, 3, 4, são números positivos. Para cada número positivo, criou-se um número negativo, que foi sendo colocado à esquerda da reta. Mais 2, o número foi criado, menos 2. Se eu tenho infinitos números positivos, terei também infinitos números negativos. Os números negativos vão ser colocados sempre à esquerda e os números positivos sempre à direita. O zero é o nosso referencial, né? É o nosso referencial. À direita do zero fica os números positivos e à esquerda sempre os números negativos. Podemos representar o conjunto dos números inteiros por nomeação entre chaves e separados por uma vírgula. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números negativos, pelo zero e pelos números positivos. Observe que todo número natural é também inteiro. Os números naturais, né, fazem parte do conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são utilizados muito
né, no nosso dia a dia, em situações como temperatura, andares de um prédio, altitude, profundidade, contas, né, saldos bancários, né, saldo de gols, né, fusos horários, entre outras situações. Podemos também representar, além da nomeação, por diagrama um conjunto numérico. Então, no diagrama, nós podemos usar figuras, né, como círculo, quadrado, triângulo, né, para representar um determinado conjunto numérico. Então, aqui usou-se um círculo, onde eu coloquei os números naturais no interior desse círculo. Envolvendo esse círculo menor, nós temos o conjunto dos números inteiros, onde foi acrescentado os números negativos. Observe que todo número natural é também um número inteiro. Pertence aos números inteiros. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Sempre o menor conjunto vai estar dentro do maior conjunto. E, por sua vez, o maior conjunto contém o menor conjunto. Sempre o maior conjunto vai envolver os elementos do menor conjunto. Então, pode dizer que o conjunto Z contém o conjunto N, certo? Todo elemento de N é também elemento de Z, mas nem todo elemento de Z é elemento de N, porque os números negativos não pertencem ao conjunto dos números naturais. Espero que vocês tenham entendido essa introdução do conteúdo.